Fala, Grande César, Félix. por que o Grêmio dispensou quem já estava dispensado? Para quem não sabe do que nós estamos falando, hoje uma coletiva do Denis Abraão com muitas coisas importantes e fortes e o anúncio da dispensa de alguns jogadores. Entre eles, o Jean-Pierre, em que em determinado momento na justificativa da sua dispensa, neste momento, veio a frase "ele não está afim", que é uma coisa muito forte de um dirigente dizer para um jogador do clube, que eu até acho que é verdade. Mas ele disse isso para um jogador que é patrimônio do clube. Essa medida do Grêmio, tu pode até confirmar aí, César, quais foram os jogadores que foram afastados do Grêmio hoje, né, Grêmio, pelo Denis Abraão, e que tipo de reflexo tu acha que isso tem no processo todo? Eu acho interessante, assim, porque a gente tem que avaliar o seguinte. Primeiro ponto. E aí, a gente pode tentar montar uma cronologia, Baldassi, e aí mandando um abraço para o Félix dentro disso, tá? O Grêmio fez... O fato é, o Grêmio montou uma força-tarefa em cima de uma super concentração utilizando o número X de jogadores. O Grêmio não quis ampliar isso. Se a gente lembrar em muitos momentos, Baldassi, o Renato Portaluppi usou esse artifício, só que ele botava todo o grupo, tu te lembra? Ele botava todo mundo. Então, botava 40 caras, 35 caras. O Mancini fez essa opção. Esse é o primeiro ponto. Dito isso, tu tem que tirar alguns. Destes aí, o Léo Gomes me parece fora, não precisamos nem falar do nome dele, e acho até injusto colocar ele nessa lista. Porque parece uma dispensa ao Léo Gomes, só que o Léo Gomes não estava com condição física de jogar. Os outros não. Porque os outros ele vai, o Everton e o Paulo Miranda, ele diz, o Grêmio não tem interesse neles no ano que vem. O Luiz Fernando também, já são 4. O Guilherme Guedes, ele diz, está sempre no DM, claramente criticando a postura do Guilherme Guedes. São 5. E aí a gente vem para o nome principal, né? Que é o nome, tá me faltando um nome ainda, mas a gente vem para o nome principal, que é o nome de Jean-Pierre. E aí entra uma crítica, e eu entendo quando eles colocam, mas ele dispensou quem já estava dispensado, eu entendo isso. Só que é preciso dizer que tu mexe num cara que há um ano e meio atrás, estava sendo citado para ser vendido por 10, 15, 20 milhões de euros. E o que aconteceu com o Grêmio que de um ano para cá o GPR terminou? O que houve? E essa, para mim, é uma conduta dura do dirigente, e aí a gente vai para a tua frase, Baldas, que o dirigente diz, ele não quer. Como assim ele não quer? É muito forte isso, cara. É muito forte. Não, e mexe com o ambiente. Agora, a gente sabe, o Grêmio não conseguiu ter o fato novo que precisava. E isso no curso da recuperação. O Grêmio não conseguiu mas aí eu vou te interromper. Por que não conseguiu? Cara, nós estamos falando hoje do afastamento de jogadores. Eu quero fazer uma recuperação rápida contigo aqui. Quando o Luiz Felipe Scolari era técnico do Grêmio e a coisa não acontecia, o Luiz Felipe, em determinado momento, chegou para o presidente Romildo Bolzan e disse o seguinte: olha, eu posso tentar ainda salvar o Grêmio, mas eu preciso que tu mande embora esses caras aqui. Entre eles estavam o Rafinha e o Diego Souza. O Romildo Bolzan não mandou embora esses caras e mandou embora o Felipão. Isso faz uns 2 meses e pouco, tá? Quando o Denis Abraão assume o Grêmio, no seu discurso de abertura, seu primeiro discurso, ele diz: quem não tiver afim, que saia fora. Ou seja, ele ia afastar quem não estava afim. Nada foi feito, ninguém foi afastado. Agora, cara. Agora, tá, essa medida de afastamento vem agora, César. O Felipão avisou faz 3 meses, César. Eu acho, tu sabe a minha opinião, eu tô dizendo nos donos da bola todos os dias, tinha que ter cortado o Diego Souza a horas, tinha que ter cortado o Rafinha a horas. A questão que eu coloco, e acho que é importante a gente sempre avaliar isso, é que nessa hora tu tem 2 caminhos. Tem 2 caminhos, tu sabe disso, tu é um cara experiente em futebol. 2 caminhos. O cara que entrou disse o seguinte, eu tenho 2 opções. Ou eu vou pro lado dos jogadores, ou eu vou pro lado da minha convicção. Todo mundo, de alguma maneira, foi convencido a ficar com os jogadores. E eu não coloco só os dirigentes, não. Eu coloco os treinadores também. Porque o Thiago Nunes se abraçou aos cascudos. Tu lembra? Caiu. O Filipão também se abraçou aos cascudos. Em determinado momento, ele se rebelou. Mas ele também abraçou os cascudos. E aí a gente pode até botar o Jean-Pierre na linha dos cascudos, tá? Na linha dos caras que mandam no ambiente.
porque ele é uma liderança. E aí tu tem um ambiente que os caras chegaram e disseram, cara, se eu perder o Rafinha, se eu perder o Diego Souza, se eu perder o GPR, se eu perder eu não tenho mais ninguém, vou com eles. Aí entra a promessa dos jogadores no episódio do Filipão. Os jogadores procuraram os dirigentes para falar, o problema é ele. Isso aí o Rafinha disse naquela coletiva. Ele tinha uma opção que os jogadores não compraram. E aí entra o Denis nesse modelo e faz a grande besteira, que foi ter abraçado eles, dizendo o seguinte, tá bom, nós vamos com vocês. O Denis usou na coletiva pós-jogo contra o Bahia a expressão, nós demos tudo que eles pediram. Lembra disso? Nós oferecemos para eles tudo que eles pediram. Quem é que pede? A pergunta é, se eu estou numa coletiva dela, tá bom, Denis? Quem é que pediu? O que é o pedido? Porque isso é que eu quero saber. Os jogadores se uniram num processo, aí veio um dirigente, pediu para os jogadores, o dirigente fez o que eles pediram, e aí não veio a resposta. Agora, eu acho paliativo, e me parece que a maior crítica ao momento, quem faz é o próprio Denis Abraão. Não precisa o César nem o Baldasso fazer, quando ele diz antes tarde do que mais tarde. Nada é mais crítico do que isso, a sua própria atitude. Uma autocrítica. Mas quando ele faz essa frase, Baldasso, ele está dizendo, olha, eu tinha que ter feito isso antes, não fiz. Agora eu estou fazendo tarde, mas é melhor do que amanhã.